Olá, boa noite. Esperando o pessoal chegar. E aí, Bob? Já vou te colocar, tá? Boa noite. O pessoal vai chegando aos pouquinhos. E aí, galera? E aí, Bob? Uai, peraí, fala alguma coisa. Oi, Bob. Uai, saiu do fone. Tava no fone até agora, eu juro. Deixa eu ver se eu consigo me devolver pro fone. O pessoal tá conseguindo ouvir a gente? Consigo ver. Então vou desligar, uai. É. Ai, a tecnologia ultimamente tem me odiado, sabe? Esses Ai, dias eu não. fui fazer live e deu tudo errado. Eu também ficou com a tela tudo preta. Eu falei, ai, gente, tecnologia é uma questão, né? Então, eu coloquei fone porque eu tô no coworking. E nesse momento, no coworking que eu tô, tá tendo aula lá embaixo. Então eu coloquei fone. Tá, vocês estão ouvindo barulho? Você tá ouvindo barulho? Não. Não, pra mim tá tranquilo. Ah, então tá bom. Público está aqui na nossa live. Vocês estão ouvindo ruídos? Digam se está tudo bem ou não. Enfim. Ai, ai. Eu, eu, Que eu, finalmente essa live, hein? amiga, desde junho, galera que está aqui, só pra vocês saberem, o projeto dessa Oh, live era Deus. fazer no mês do orgulho LGBT, tá? Só pra todo mundo saber. Junho é o mês do orgulho. Oi, Bru, tudo bem? Ai, é Né? Bru. Oi, Bru. É, enfim, eu queria dizer isso. Lúcio já chegando. Precisamos de uma ICM em Alagoas. Lúcio, não sei se você sabe, eu não sou da ICM. Eu amo a ICM de coração. Maravilhosa a ICM. Me inspirou e me inspira até hoje. Gosto de todo o povo. Cristiano Valério, Reverendo Anister, Pastor Luiz, lá do Rio. Eu não sou da ICM, só, né? Mas, ó, em Alagoas, pode ter uma ICM também. Bora aí, entre em contato com o Luiz. Mas tem a Igreja Batista do Pinheiro, em Alagoas, Maceió, da pastora Ódia, do pastor Wellington, enfim. Galera já chega assim, né, Ana? Tá? Já, Eu não precisamos sei, de igreja aí. eu não sei como é o seu público, mas o meu público chega chegando. Eles já chegam. E eu adoro isso. Eu queria dizer que eu adoro isso. Ai, o Israel. Enfim, é Muito isso. bom. Enfim, Ai, ai, ai. Mas vamos lá. O pessoal vai chegando aos poucos, o Instagram ele vai notificando as pessoas que tá rolando. E vamos sim. conversando, então, né? Então, pessoal, para quem tá vindo pra live, pro perfil do Bob, né? Meu nome é Ana Clara, eu conheço o Bob há alguns anos, não sei quantos. A gente se viu uma vez só, eu acho, em Anápolis. Em Ou, em 2014? Anápolis? Isso, acho que é. Amiga, mas eu acho que a gente se A gente viu se viu em onde? Minas. Em, em, Onde? eu acho que a gente se viu em Minas, no curso. Vamos deixar abaixo. Faz tempo. Faz tempo, faz uns anos aí que a gente se conhece, né, Bob? Faz uns tempos Faz, aí. faz A uns gente se anos. viu super pouco, mas a gente se conhece há um tempo, né? E é muito legal, assim, mesmo com o tempo, a gente poder manter contato, trocar ideias de tempos em tempos, né? E poder ter esse espaço, assim, de diálogo. Eu fico muito feliz, sabe? É muito Sim. bom. Eu fico muito, muito feliz mesmo. Ai, amiga, eu que agradeço. Assim, eu fico muito feliz também. Gente, Ana Clara me conhece desde. Oi, Taiô, que tá aqui, já mandou um oi, Taiô. Eu tô com saudade de você já. Ana Clara, ela me conhece, gente, só pra vocês saberem, desde a época que eu era hétero. Ou que eu fingi Ai, meu Deus, que eu era missionário de sucesso, dava treinamentos ao redor do Brasil. Eu tinha uma noiva, eu não sei se a Ana Clara lembra, mas enfim.
Era uma época aí da minha vida. Ana Clara me conhece desde que eu fingia que eu era presbiteriano. Dois armários que eu tive na minha vida, gente. Eu fingia que eu era presbiteriano, pra quem não sabe, é uma igreja super tradicional. E eu fingia que eu era hétero. Então eu fingia que eu não era pentecostal e eu fingia que eu não era viado. Eram aqui, ó, tempos aí de. Enfim. E é muito bom. Quando eu fui carinhosamente notificado de que eu não faria mais parte do espaço que eu fazia parte, eu fiquei muito preocupado porque a minha reputação depende. A gente vai falar disso aqui na live, mas minha reputação e a minha história e o meu senso de pertencimento estava muito ligado ao trabalho que eu fazia, né? A Ana sabe, assim, eu era o missionário, eu não era nada além daquilo, eu não existia para além daquilo. É, e e para mim foi um processo muito difícil me reencontrar, me descobrir de novo em outra possibilidade, em outro lugar. Acabou que fundei uma organização missionária também, né? Então é um lugar que ainda reverbera, mas me descobri em outras coisas, assim. Então, gente, tem história. Tem história. Deus foi muito bom com a minha vida. E ter a Ana Clara presente aqui, me afirmando, me recebendo, me acolhendo. Depois de tudo que rolou na minha vida, é um quentinho no coração, sabe? De que eu sou visto como inteiro, né? Isso é muito legal. Obrigado, Ana, pela partilha, pela oportunidade, pelo convite e pela paciência. Como quem está chegando agora, essa live deveria ter acontecido no mês do orgulho. E aí eu cancelei inúmeras vezes. E a Ana sempre muito paciente, muito cordial, muito gentil. Enfim, gente, uma psicóloga de milhões, uma amiga de milhões também, porque ela não é minha terapeuta, né? Mas uma amiga de milhões. É isso. Tá bem. Mas essa fala sua, assim, me toca muito, assim, porque eu te conheci porque eu também fazia parte dessa organização missionária, né? Eram os dois missionáriozinhos, né? Que eu também achava que era hétero. Achava não, sabia. Tentava, né? Tentei, me esforcei por muito tempo. A gente tem Mas, provas, a gente sabe, né, Nicole? mas eu acho que é desse lugar, assim, que a gente fala, e aí tem tantas nossas histórias, né? Mas também os nossos lugares que a gente ocupa profissionalmente também, né? Porque você se encontrou como um todo, também ministerialmente, e isso diz do que você faz como ofício, né? Ao mesmo tempo que eu me encontrei na minha profissão como psicóloga, principalmente dentro da clínica, que eu acabo me deparando muito com essas questões também, né? De chegar até mim várias pessoas que ficam em crise, né? Porque sente algo ou se percebe como alguém que aquela instituição da igreja não não acolhe, né? Mas aquela instituição ela é importante para a pessoa ao mesmo tempo, ainda diz da identidade da pessoa, depende dela ter Uhum. crescido ali ou não, né? Mas para a pessoa faz muito sentido aquilo. E nesse contexto que a gente vai falar, né, é mais no contexto evangélico, Cristal Bob aqui, porque se eu quisesse um pai de santo, eu ia pedir uma outra pessoa, e seria uma outra religião, mas falando mais desse contexto específico, né, que é muito do contexto brasileiro, né, judaico-cristão, e o número de evangélicos no Brasil é muito grande também, ó, então acho que faz um recorte bem adequado, assim, com o que é o Brasil, mas é muito específico, assim, essa dor e essa situação que acontece com N pessoas, né? Não se fala tanto, hoje a gente consegue ter mais diálogo, mas na nossa época que a gente estava nessa organização, por exemplo, a gente sabia de várias pessoas numa situação parecida com a nossa e que ficava tudo baixo porque não podia falar sobre isso, né? Enquanto estava todo mundo sofrendo, né? E eu sei que isso, nossa, quantas pessoas isso aconteceu, né? E acontece. A Tayo comentou aqui, né, que quando ela saiu do armário, o pessoal disse que já sabia e não contaram pra ela. E comigo foi exatamente isso também, assim. E eu acho que a gente vai tocar num ponto sensível, né?
as pessoas, elas pressupõem um comportamento padrão do que seria o homem de Deus, o homem segundo o coração de Deus. Então, no ideário cristão evangélico, no que as pessoas dizem que a Bíblia diz, porque a Bíblia, na verdade, não diz, as pessoas criam um estigma de que ser homem é isso. E aí, a gente tem uma série de meninos e meninas que não correspondem, não se conformam com esses padrões de masculino e feminino. Então, por exemplo, eu sempre fui um menino que gostou de dançar. Eu sempre fui do Ministério de Dança. Aí, eu lembro que não pegava tão bem eu ser da dança, eu me tornei do teatro. Mas aí, os teatros que eu fazia eram teatros que o ator tinha que dançar. E aí, isso faz parte do meu projeto de TCC. Eu estou terminando o bacharelado em Geografia, eu já defendi o meu TCC, eu estou só cumprindo as disciplinas. E eu pesquisei Geografia da Religião. E por que eu estou falando isso, Ana? Porque é muito importante as pessoas saberem que desde sempre as pessoas percebem essa nossa não conformidade com o padrão do que se espera do que seria o homem ou do que seria a mulher de Deus. Aí a gente vai ter que aprofundar e separar as discussões do que é o papel de gênero e do que é a sexualidade. Existem homens heterossexuais que gostam de dançar. Gostar de dançar não significa, no caso de um homem cis, não significa não ser hétero, tá? Mas dentro da separação que a igreja não faz, e aí eu tô falando, o que eu vou falar aqui agora, é porque a igreja pensa assim. A gente que estuda gênero e sexualidade sabe que não é assim. As pessoas já olhavam para o meu comportamento e falavam assim, ele gosta de rapazes. Porque eu gostava de dança, porque eu desmunhecava na hora de pregar, porque eu tinha trejeitos, porque eu era simpático, porque eu era, né, eu tinha... E as pessoas já estigmatizavam a minha sexualidade. Tem um erro aí, tá? Novamente, uma coisa não significa outra, mas a igreja não faz essa separação. Então, tô pensando na igreja, tá, gente? E aí é engraçado porque eu falo isso no meu TCC, as pessoas sabiam e elas fazem um pacto. O teórico que eu usei, ele tem um nome difícil, o nome do teórico é Erving Goffman, e ele usa uma palavra que é circunspecção dramatúrgica. Então, são os pactos dramatúrgicos. Um dos pactos, que é a circunspecção dramatúrgica, é todo mundo que está ao meu redor vai abraçar o meu papel comigo. Todo mundo, a Tayo falou ali no comentário que depois que ela saiu do armário, todo mundo disse que sabia. E por que antes não vieram perguntar? Não vieram falar? Por quê? Perceba, porque tem uma questão muito central, que é todo mundo abraça o papel de Bob heterossexual e negocia. Ai, gente, o Bob ele prega bem, o Bob ele mobiliza recursos. Eu não sei se a Ana Clara lembra, eu era um ótimo mobilizador de recursos. Eu captava muitas doações para o projeto que a gente fazia parte. Eu viajava o Brasil e eu não gerava custo para os meus pais. Eu viajei para todas as regiões do Brasil, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul, pelo sul, né? E eu não gastava dinheiro dos meus pais porque eu recebia muita oferta. E aí, todas as pessoas ao meu redor, elas falavam assim, a gente percebe que o Bob não performa e não corresponde a esse homem ideal. Mas a gente se vale do serviço dele. Então vamos, né? A gente faz só a nossa fofoquinha entre a gente, mas deixa ele trabalhar. E aí, esse espaço, ele é um espaço de opressão e de violência. Esse é um espaço onde eu não estou sendo pleno. E todo mundo está vendo eu não ser, né, me vendo não ser pleno, e todo mundo está minando a minha possibilidade de ser inteiro, de ser completo. E isso é muito violento. E o sofrimento psíquico, a gente está em Setembro Amarelo, né? Gente, sou militante do Setembro Amarelo desde 2015, quando isso não era famoso, por causa das tentativas de suicídio que eu tive, lá quando eu fui afastado da organização que a Ana me conheceu. E a gente fala sobre, eu quero orar por você. A igreja se apropriou, a igreja evangélica se apropriou do Setembro Amarelo, dizendo que Jesus cura, Jesus restaura, mas a igreja não vê o quanto ela contribui para que essas pessoas não sejam inteiras. Porque no fim das contas, as pessoas achavam estranho o meu namoro. Eu tive uma noiva, mulher, né, uma namorada. As pessoas achavam estranho o meu namoro, falavam pelas costas, mas ninguém se preocupou com a integridade da felicidade do Bob e daquela menina que namorava o Bob. E isso é violento, porque depois que a gente sai, pegam toda a nossa história como se fosse uma folha de papel, amassam e jogam no lixo.
como se a gente nunca tivesse existido, né, Ana? Como se a época em que você trabalhou naquela organização não tivesse sido relevante, mesmo a gente sabendo que um dos maiores resultados do seu trabalho, da região que você trabalhou, foi na sua gestão. É, e é isso, assim, né? Tá, eu tá comentando sobre quanto as funções dela eram relevantes, até que ela contou. E aí, quando conta, a gente amassa, joga fora, porque aí não pode mais. E isso gera um sofrimento psíquico enorme, isso gera uma angústia gigantesca, porque o tempo inteiro eu fui validado por aquele lugar como alguém que existia. Né? Então, o presidente regional, o coordenador nacional do trabalho com ensino médio, o assistente disso, daquilo, e aí a gente tem essas existências sendo minadas. E aí depois, quando eles me jogam fora, né, ou eles me convidam carinhosamente a não participar mais das reuniões, Foi assim aí comigo também. tudo aquilo que eu existi, tudo aquilo que eu fui passa a ser o quê? Passa a ser o quê? Porque aquilo falava sobre quem eu era. É óbvio que a gente sabe que a Ana Clara não é só psicóloga, a Ana Clara é um monte de outras coisas, né? Mas ela é. A gente tem esses casos de pessoas que, por exemplo, a pessoa era atleta e passou por uma situação de acidente e perdeu a oportunidade de seguir com a carreira de atleta. Essa pessoa precisa de psicoterapia. Por quê? Porque ela deixa de ter uma maneira dela ser no mundo. Né? A pessoa era cozinheira, chefe de cozinha, e ela teve que passar por um processo de amputar o braço, vamos supor. Essa pessoa passa por uma demanda bem concreta, que é como vou ser a partir de uma coisa que não me cabe mais, ou como adaptar, né? A terapia ocupacional é chefe nisso, né? Mas mesmo assim, poxa vida, sabe? É, tem maneiras e maneiras da gente lidar com isso, assim. E aí chegam demandas, né? A Ana Clara acabou de falar que recebe um monte de gente no setting dela, né? Demandas de pacientes que chegam, né? E agora, o que eu vou ser? Muita gente chega para mim na demanda pastoral, que são demandas diferentes, mas que tem ali uma linha tênue, né? Meu marido também é psicólogo e recebe, enfim. Falei demais, né, amiga? Mas, enfim. Não, mas é isso mesmo. Eu tava vendo aqui alguns comentários quando você falava, né? E me recordando de histórias de amizades minhas ou pessoas próximas a mim, que passaram pelo ambiente da igreja e que também são LGBTs. E é muito isso. Enquanto a pessoa ela é útil para aquele ambiente, por mais que se desconfie da orientação, por mais que isso, que aquilo, né? Vamos deixar meio baixo assim, porque está sendo útil. Mas aos poucos, né, vai conduzindo a pessoa para fora, né, até descartar, né. Eu conheço o caso de uma menina de uma igreja aqui da minha cidade que ela tocava bateria lindamente bem no louvor, lindamente bem. Até que começaram a diminuir, chamar ela na escala, né, do louvor, foi diminuindo a frequência, ela foi ficando mais no banco, e aí o pessoal foi isolando dela, isolando, até, não tinha mais serventia, né, se não tem mais serventia, aí não precisa mais, até conseguir tirar, sem falar, olha, você está sendo expulso, porque existe muito esse discurso, né, de que a igreja não está expulsando, a igreja não expulsa, não expulsa. Não tem esse convite, né? Tem, a partir do momento que você vai lá e não permite que a pessoa exerça alguma coisa, né? Que ela exerça a identidade dela naquele ambiente, existe uma expulsão, né? Existe um convite carinhoso para sair quando você fala que não pode mais participar das reuniões, não seria adequado, né? E por aí vai. Opa, oi. Eu tô mutando, porque como tá tendo aula, eu não quero que talvez o barulho. Mas eu acho que isso Entendo. que você fala é muito importante, sabe por quê? Porque enquanto a gente não tiver coragem para levantar e falar que isso é sim LGBTfobia, isso tem nome. Isso que a igreja faz com os nossos corpos tem nome. E a gente não pode fingir que a gente não sabe esse nome. Quando você isola uma pessoa do convívio,
quando você diminui a capacidade dela servir aonde ela sempre serviu, quando você retira dela símbolos importantes como a ceia, participar do pão e do cálice, quando você afirma lá no púlpito que essas coisas são abominações, e você é o pastor que desconfia, a irmã da oração que faz, que ora, que fala de motivo de oração, quando você é essa pessoa, você está sendo LGBT-fóbico. E a gente não pode, Bob, mas eu não falei abertamente, Bob, mas eu não posso, né? A gente precisa ter um pouco mais de coragem para levantar. Eu sou crente, né? O que eu chamo, na teologia, a gente chama de voz profética. Né? O que é a profecia? Profecia, a gente não. Quem não é crente, profecia não é adivinhar o futuro. Profecia na Bíblia não é adivinhar o futuro. Profecia tem a ver com falar sobre a iniquidade e o erro do povo e chamar esse povo para o arrependimento ou para uma mudança de conduta. Eu sou pastor evangélico. Eu sei que na psicologia não existe categoria profecia, né? Mas a minha função é, através da produção teológica, do que a Bíblia diz, né? É explicar para a igreja que o que ela está fazendo é pecado. Deus não se agrada disso. E aí do lado de cá, né, na trincheira com as pessoas LGBTs que sofrem, é oferecer para elas o ser igreja, né? É orar junto, é caminhar na dimensão e na direção de um cristianismo que acolha essas pessoas, porque elas existem e têm que ter direito a acessar o divino. As pessoas têm que ter direito de acessar o sagrado. Né? Cristo não é posse da igreja. A igreja não tem o direito autoral sobre Jesus. Então, é nossa função oferecer para as pessoas o direito que elas têm de acessar Jesus. Né? A Bíblia fala que a graça se manifestou salvadora a todas as pessoas. E todas as pessoas são todas as pessoas. Nenhuma pessoa cis heterossexual pode não dizer para mim que eu não posso acessar Jesus. Isso não existe, né? Sim. Dentro da minha linha na psicologia, né, existencial, a gente vê muito o ser humano de três formas, né, entre essa tríade, né, tem a espiritual, que não necessariamente diz sobre religião, né, mas diz que o ser humano ele tem a necessidade de crer em algo a mais, assim, né? Que seja o Deus cristão, ou seja outras coisas, né? Mesmo um ateu, ele vai ter essa busca do a mais, né? Isso independe. E aí, quando a gente se depara com uma situação, né? Com uma sociedade ou com uma instituição que priva a pessoa de acessar esse espiritual, que por mais que seja privado, mas é manifestado no público, né? O que eu creio é meu, né? Mas a forma de eu exercer isso pode ser público, né? Então, quando uma sociedade ela priva o indivíduo disso, ela fere de forma muito direta a individualidade e a identidade da pessoa, né? Isso que é muito central, assim, porque essa é uma parte do ser humano que é muito importante, né? E privar que a pessoa consiga exercer isso, né, a espiritualidade dela, é terrível. E aí a gente pode ver dois pontos, assim, de erro, né? Ao mesmo tempo que a pessoa ela sofre com isso estando na igreja, por exemplo, né? Porque lá ela não consegue exercer o ministério dela, talvez, se ela assumir a orientação dela, a identidade de gênero dela, né? E aí, se ela conseguir, tiver condições, ela vai procurar a psicoterapia, né? Se der. E aí é perigoso também. Estranho, né? Porque talvez na intenção de se punir, né, ou de manter nesse lugar conservador, vai encontrar um psicólogo ou uma psicóloga muito conservadora também, que vai fazer algo que é extremamente antiético, a tal da cura gay, né, que é antiético, ela não é permitida, ela é proibida, né, se vocês souberem de alguém que faz terapia nesse sentido, pode denunciar, porque não é permitido mesmo. E aí vai ter esses psicólogos extremamente conservadores, ou pouco atualizados, ou que não sabem o mínimo, né? E que vai direcionar a pessoa para se sentir mais culpada em relação a isso,
né? E ao mesmo tempo, pode ser que encontre psicólogos, e foi uma conversa que eu fui na faculdade aqui de Lavras, dar um mini curso esses dias, e a gente conversou sobre isso. Porque os psicólogos, não sei lá, não sei como, eles não são orientados nesse sentido, de chegar lá a demanda de vem um evangélico com essa demanda, e ele não sabe respeitar a crença, né? Então é muito fácil encontrar um profissional que ou não vai respeitar a crença da pessoa, fala assim, não, tipo, chuta o barco, vive o que você quer, pá. Ou então você encontrar o outro lado, tipo assim, não, reprime isso e continue na igreja, né? Só que o caminho não é nenhum desses dois. Primeiro que o psicólogo não tem que falar nada disso, né? Mas o caminho não é esse. Não é. Não é, É não. sobre isso, uma coisa ou outra. Não, e essa é uma parada interessante para quem tá me ouvindo. Eu não sei se vocês sabem, eu procurei um psicólogo cristão porque eu queria cura gay. Eu dei sorte, eu dei muita sorte. Meu psicólogo é o Carlos Catito Grisbowski. Ele escreve na revista Ultimato e ele nunca quis me curar. Ele é um psicólogo. Eu acredito. Bom, ele é meu psicólogo, eu não converso teologia com ele, né? Eu acredito que teologicamente ele seja conservador. Eu não pergunto para ele sobre pecado, não cabe, né? Na sessão, não é essa discussão. Mas eu não sei o quanto meu psicólogo sabe sobre teologias afirmativas, enfim. Mas dentro do setting terapêutico, a despeito das crenças que meu psicólogo tenha, e eu não sei quais são, ele nunca quis me curar. E eu cheguei para ele na primeira sessão e eu falei, Catito, eu quero cura gay. Eu falei para ele na primeira sessão. E aí foi muito engraçado que ele falou para mim assim, eu tava sofrendo por um rapaz que tinha terminado comigo, eu tive um namoro escondido, né? A Ana Clara me conheceu, eu tinha um boyzinho escondido, gente. Ela me conheceu, eu tinha um boy, eu era um missionário que tinha um boyzinho. Mas é, eu cheguei lá sofrendo pelo boy e eu falei assim, contei a história do término e tal, ele me trocou, oh, meu Deus. Eu cheguei pro Catito e falei, eu quero cura gay, eu quero deixar de ser. E aí o Catito virou pra mim e falou assim, tá, vamos por partes. Vamos primeiro resolver a sua ruptura da relação, depois a gente vê o que a gente faz com sua sexualidade. Né? E ele nunca falou, depois a gente cura, né? Assim, importante registrar. E aí, graças a Deus, além da psicoterapia, eu tive acesso a outras redes, né? Então, eu conheci teologias queer, teologias progressistas, tive acesso a pessoas que me auxiliaram, a uma igreja que afirmou a minha fé. Mas por que eu estou falando isso? Porque, infelizmente, a gente tem um problema dentro do espaço de acolhimento e do espaço de um a um, onde não tem câmera, onde a supervisão é a partir do relato de quem viveu, que é a dificuldade que a gente tem de analisar quais estão sendo os critérios. Veja, eu acho que a subjetividade e a complexidade, Ana Clara, são coisas que a gente tem que abraçar. Não é protocolo, não é uma lista, né? Tentou suicídio, não levanta da cama, triste, faz isso aqui, toma um chá e sai da igreja. Não é isso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que a formação do profissional em saúde mental e a formação de quem vai trabalhar no um a um, né, ela tem que ser uma formação dedicada e comprometida com o abraço do ser inteiro, a totalidade do ser, né, a integralidade do ser. Eu nem vou discutir aqui qual é a abordagem teórica da psicologia, né? Então, independente se você é da psicanálise, se você é das teorias comportamentais e de qual geração, qual onda da teoria comportamental, se você é das humanistas, eu não estou discutindo isso. Independente da sua abordagem no setting terapêutico, o paciente que está na sua frente, ele não é um robô. Ele não é só a sexualidade dele. Né? E se a sexualidade dele é um ponto de angústia, a espiritualidade dele tá ali, presente. E se você não souber manejar por esse mar complexo, você vai ferir. Ou você vai ferir porque você vai tentar fazer cura gay. Não é bem cura gay, é porque eu percebia. Eu vou contar com relatos que eu ouço de psicólogos que tentam justificar para mim, tá? Vamos aqui, momento denúncia. O psicólogo, eu já tive muitos embates com psicólogos cristãos, né? O Evangélicos pela Diversidade, que é a organização que eu fundei.
trabalha com enfrentamento à terapia de conversão. Já fui em muito consultório de muito psicólogo, e aí os psicólogos chegam para mim falando assim, não, é porque o paciente demandou que a igreja era um espaço de suporte, de acolhimento, e eu não queria diminuir o símbolo que tinha para o próprio paciente e tal. E aí eu falo, então, é porque relações familiares abusivas também são assim. Você vai falar que a família é ótima, vai defender o abusador da família. E aí, não, veja, é porque era um espaço de apoio. Veja, a gente precisa saber que eu não estou querendo que a pessoa saia da igreja, eu não saí, né? Eu sou pastor, mas eu não posso diminuir a denúncia do que é violento. Então, todo casamento em que uma das partes do casamento é abusivo, o casamento tem que acabar? Não. Mas em nome do casamento, a gente não vai deixar de denunciar o que é abuso, o que é violência. Uhum. E eu sempre falo isso para os psicólogos cristãos que tentam defender a igreja, né? Jesus não chamou ninguém para ser advogado. Jesus chamou a gente para ser testemunha. Isso é bíblico, é Atos. Então, primeiro que no setting terapêutico você nem é cristão, você é um profissional de saúde, você não tem que testemunhar Jesus no setting, você tem que ser só um profissional comprometido. Nenhum engenheiro vai escrever Jesus no tijolo, eu sou engenheiro civil. Eu vou escrever Jesus em todos os tijolos para que o prédio que eu estou construindo seja consagrado. Não. Você só precisa ser um engenheiro decente. Eu sou dentista, eu vou escrever Jesus em todas as resinas de aparelhos que eu coloco. Não, você não vai fazer isso. Você só vai ser um dentista decente e ético. Inclusive, temos um amigo em comum, dentista, Ramon, um beijo. É, mas, mas por que eu tô falando isso? Porque o psicólogo que está ali, ele tem uma função cristã, independente do que ele pensa. Acabei de falar que eu não sei o que o meu psicólogo pensa sobre Bíblia ele tem uma função que é ser ético, e o critério ético dele é denunciar relações abusivas. Ponto. Se a igreja está tendo uma relação abusiva com o paciente, você não pode fingir que isso não está acontecendo no setting. O que o paciente vai fazer com essa relação é uma construção, mas, ai, não, eu vou ficar. Não vai. Né? E aí tem uma outra questão, que é a espiritualidade, gente, ela não é só um problema, ela também é uma solução. Eu tentei suicídio por causa da religião e hoje eu me recuso a me suicidar por causa da religião. Então, né, enfim, eu tava falando com a Ana, hoje eu tô atiçado, estressado, cansado, mas a minha fé me sustenta. A minha fé me mantém de pé. Então a religião, ela não é só um vilão. Os psicólogos que falam assim, o paciente chegou, é crente. Eu já falo para sair da igreja. Calma, calma, assim. A religião, ela pode ser um ponto de afirmação de potência de vida, né? Existem outras coisas circulando por aí, né? Acho que às vezes tem muita preguiça também, né? E aí você lida com estereótipo, você lida com estigma, você não abraça a complexidade, aquele interesse daquele sujeito que está ali com você, naquele momento tão Uhum. precioso de uma hora de sessão, né? Enfim, é complexo, assim. E aí já quero fazer o jabá, meu marido, ele é psicólogo e ele dá treinamento para psicólogos que querem atuar com esse tema. Então ele é psicólogo, ele é esposo de pastor e ele dialoga bastante sobre esse tema. Enfim, temos aqui a Ana Clara, que é um ícone da psicologia em Minas Gerais, né? Lavras sabe muito bem disso, que ela tem dado aula toda Lavras sobre isso. Procurem estudar com psicólogos que entendam essa complexidade, que tenham arcabouço teórico, históricos, enfim. Isso é muito importante, muito transformador, né? É isso. Falei demais. Nossa, muitos comentários, gente. Vocês são ótimos. Olha aí, tem o Max Costa, ele falou que ele é analista de comportamento e chega muitas demandas de mudança de comportamento homossexual. O que seria um comportamento homossexual, mas não sei o que seria. Mas, né? Nossa, mas assim, foi muito incrível assim, essa fala, né? Dessas questões da denúncia da psicologia, e ao mesmo tempo que é delicado fazer isso. Porque um psicólogo não pode falar assim, olha, a sua mãe é abusiva, sai de casa. Não dá. Mas assim, tem que ser um manejo para que a pessoa consiga ver isso, né? Tem que ser um manejo para que a pessoa consiga perceber
qual que é a relação dela com a igreja, né? Que relação é essa? Se ela é saudável, né? Se vale a pena, né? É, você não pode entregar pronto, de bandeja também, mas ao mesmo tempo não dá para passar pano nas coisas, né? Eu acho que é Uhum. muito disso, assim. Então, quando é comum, né? Pelo menos né, quando chega pacientes para mim com demandas nesse sentido, né? De querer resolver as coisas muito rápido. E também tem que entender que as coisas não são resolvidas rápido, né? A crença pessoal da pessoa, né? Ela é muito... Ela é construída durante muito tempo. E geralmente são pessoas que têm apego e existe um vínculo muito grande com aquela crença, com aquela igreja, com aquela instituição, com aquelas pessoas, né? Então, conseguir dar outros nomes, dar outras formas para isso, né? É muito delicado. É muito delicado, porque é uma questão muito importante da vida da pessoa. Né? Ao mesmo tempo que a gente está falando dessas instituições, a gente também está falando da pessoa ela conseguir se ver, né? E a gente consegue ver a gente a partir do olhar do outro também. Então, identificar esse olhar do outro, identificar quais são esses olhares que são violentos e quais não. É tudo muito complexo, tudo muito grande e não é rápido, né? Entender que sim, nossa, não é rápido. Que às vezes o caminho, ele é muito sofrido, ele vai muito longe, como o seu, né, Bob? Você falou que você tentou suicídio nessa situação que você passou, e olha só, né, isso diz sobre o nível de sofrimento que, que a gente pode chegar, né? Mas assim, eu não vejo as igrejas falando sobre isso. E olha que eu conheço N igrejas, né, lavras e região, instituições religiosas, né? Eu conheço algumas organizações progressistas, né? Que falam sobre tal. Assim, na minha cidade, por exemplo, não, né? A maioria não. Porque não existe essa responsabilização pelo quanto afeta a saúde mental do outro. E afeta, assim, com todo respeito da palavra, mas ferrando a cabeça da pessoa. Eu vi um comentário aqui, não lembro de quem, falando que uma psicóloga ferrou com a cabeça da amiga da menina. Assim, e acontece. E, de novo, se vocês souberem de algum profissional que faz esse tipo de trabalho, denuncie, tá? É crime. Denuncie. É LGBTfobia, não é permitida, a pessoa ela vai ser caçada, não vai poder mais ser psicóloga, não vai ter carteirinha e não pode. Então denuncie. Eu Mas de posso qualquer modo, né? Sim, pode só falar. fazer uma denúncia, Ana Clara, aproveitar que você é psicóloga e dizer do que tem acontecido no Brasil. E isso é lamentável e o momento de fazer denúncia atualmente a gente tem no Brasil uma série. A gente tem listado no Evangélicos pela Diversidade mais de 40 nomes de pessoas que são bacharéis em psicologia, não tiraram o registro do CRP e se validam do bacharelado para promover cura gay sem que o Conselho Federal e o Conselho Regional de Psicologia possam intermediar e fazer qualquer coisa nisso. Então, eu quero dizer aqui também que a gente tem um problema muito mais profundo e muito mais grave. Eu louvo a Deus pela seriedade com que o Conselho Federal de Psicologia e o Conselho Federal de Medicina têm levado esse assunto a sério. Lamento que o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional ainda não tenha tomado postura sobre isso. Rogo para que os terapeutas ocupacionais se mobilizem. Mas de qualquer forma, a gente precisa conversar também, e aí quem for da área acadêmica, a gente precisa avançar nas investigações. Tem uma pesquisa, quem tiver interesse vem falar comigo. A gente precisa atuar no combate a qualquer tipo de terapia de conversão. Do ponto de vista do direito humano, assim. Nós não podemos admitir mais que a religião seja utilizada como instrumento de violência contra qualquer corpo. Ah, Bob, mas eu creio que a homossexualidade é pecado.
O que você vai fazer com que você crie é um problema só seu. Levar isso como metodologia, independente se você é psicólogo ou não. Se você é pastor, eu sou bacharel em teologia e eu agora abri uma clínica de aconselhamento pastoral, e nessa clínica de aconselhamento pastoral eu oriento jovens que estão com problemas em sexualidade. Problemas em sexualidade, né? Se você faz isso, você está cometendo um crime. Porque essa maneira de ver você como um sujeito capaz de interferir na maneira como o outro se constrói enquanto sujeito é violento. Ponto. Acabou. Quer achar que homossexualidade é pecado? Quer achar que gays vão para o inferno? Você não quer nem estudar a diferença entre sexualidade e identidade de gênero? O problema é seu. Guarde isso para sua individualidade e morra de vergonha de ser uma pessoa assim. Mas a gente precisa lamentar e aproveitar que eu estou no Instagram de uma psicóloga e dizer que a gente tem tido, infelizmente, pessoas que têm usado de manobras legais para continuar promovendo terapias de reversão. E a gente precisa avançar nesse debate. Não dá mais para ter casa de recuperação de pessoas em situação de drogadição. Quem é da luta antimanicomial já sabe os problemas enormes que isso tem, mas casas, Ana, de recuperação de pessoas em situação de drogadição que são fachada. E muitas das pessoas que estão nessas casas, na verdade, são pessoas que não têm problemas com drogadição, mas são pessoas LGBTs que usam dessas casas para procurar restauração. Organizações missionárias que oferecem escolas de sexualidade, curso de aconselhamento em sexualidade, para oferecer terapias de reversão, sim. Ai, não, aqui a gente apenas fala sobre identidade em Cristo. O que você faz é terapia de reversão, o que você faz é crime, a Bíblia não te ampara e a Constituição Federal não te ampara. Então você está sendo pecador, herege e criminoso. E a gente precisa avançar nessas discussões. Está aqui o João Paulo, que pesquisa direito constitucional e direitos humanos. João, vamos conversar sobre isso mais, porque a gente precisa crescer nesse debate e avançar nisso, assim. E, por favor, se a pessoa tem conselho, seja conselho de medicina, a gente tem uma série de psiquiatras, tá, gente? Infelizmente, tem psiquiatra fazendo cura gay, tem psiquiatra dando antipsicótico para diminuir libido de paciente. Isso está acontecendo, eu tenho relatos, eu tenho dossiês, psiquiatra que dá antipsicótico para reduzir libido de paciente, para o paciente não ter tantos impulsos sexuais negativos. Isso é crime, gente. Isso é errado de várias formas. E aí o psiquiatra pode pôr CID, né? Coloca CIDs visados, assim, completamente descolados da situação do paciente, para o paciente ter que se submeter a tratamentos medicamentosos por pura LGBTfobia. Psiquiatras cristãos, psiquiatras comprometidos com o evangelho, comprometidos com a morte. E não tem como a gente fugir disso. Desculpa fazer essa denúncia, que é muito dolorosa de ser ouvida, mas o Evangélicos pela Diversidade está há 5 anos tentando combater isso. Nós não vamos parar. E é bom vocês saberem, que eu sei que tem gente aqui, eu acabei de ver as pessoas que estão assistindo, é bom vocês saberem que a gente vai chegar até vocês. E a gente vai alcançar vocês. E vocês vão parar. A porta, agora você bem crente, as portas do inferno não vão prevalecer contra a Igreja de Cristo. Esse império diabólico vai cair e a gente vai ter libertação para todas as pessoas LGBTs nesse Brasil, viu, gente? Estou aqui profetizando, pentecostalizei todo. Mas dói assim ouvir essas denúncias, porque diz muito da sociedade assim, que a gente vive, né? Olha só as denúncias que você fez, que é só um recorte. Ao mesmo tempo, a gente tem o número de evangélicos no Brasil muito grande, né? É muito grande. E a gente está no top 5 país mais transfóbico, LGBTfóbico, né? Pessoas trans morrem, médio, com 35 anos no Brasil. Então, é de a gente pensar, né? Se a gente for amarrar essas informações, né? Qual é o sentido disso, né?
A gente diz muito sobre saúde mental, né? O- a gente, a gente consegue ver a profundidade disso. As pessoas são afetadas em diversos níveis, né? A gente fala de uma morte objetiva, né? De morte de fato, de matar, tiro ou espancamento, mas a gente fala também de morte subjetiva, né? Porque a partir do momento que existe essas violências, existe uma morte subjetiva. O indivíduo está ali, o coração tá batendo, o cérebro tá funcionando, mas não existe um indivíduo mais, né? E não porque a pessoa não quer existir, mas porque essas instituições, essas pessoas, elas são violentas, né? E matam. Mata o indivíduo, mata a identidade, mata a subjetividade, né? E que sociedade é essa que a gente tem vivido e permitido que exista, né? Isso é 2022, né? Lembrando que esse ano tem eleições, né? Dá para mudar um pouco esse caminho, mas assim, é disso que a gente está falando, né? São essas as violências que a gente está falando. Que existe esperança, né? A gente faz várias denúncias aqui, a gente fica a noite toda denunciando um monte de coisa, né? Um monte de erros. É, não é só isso, existe esperança, né? Existe, ainda bem. Mas tá sofrido. Tem sido dias difíceis, mas eu acho que é isso, assim, a esperança nesse sentido também é ver a vida que tem acontecido em meio ao caos, né? Existe poesia sendo feita em meio ao caos, né? E existe cor no meio dessas escalas de cinza que tem tentado colocar sobre nós, assim. Existem uma série de grupos LGBTs. Eu fico lembrando, Ana Clara, que em 2015, 16, 17 era só o Evangelics. Só tinha o Evangelics pela LGBT, tudo era o Evangelics. E hoje em dia você tem uma série de organizações LGBTs cristãs surgindo por aí, uma série de arrobas de Instagrams, cada um com uma proposta muito diferente. Tem organizações, Instagrams, né? Arrobas de Instagrams que são de pessoas que estão focadas em dar devocionais, palavras pastorais. Tem outras organizações que trabalham só com conceitos e cada postagem do Instagram é um conceito diferente. Tem outras organizações que estão preocupadas com criar grupos de apoio. Acho que é importante lembrar, né, que valorizar o protagonismo de pessoas LGBTs fazendo isso, né? Então, em algum momento da história já foi importante que os cis héteros falassem, porque nós não tínhamos voz. Hoje em dia nós LGBTs temos voz, nós fazemos teologia. Diante de vocês, para quem não me conhece, porque está aqui no perfil da Ninha, eu sou teólogo, eu sou biblista, sou especialista em tradução da Bíblia, principalmente no Novo Testamento, mas se precisar traduzir Antigo também traduzo. É, e por que eu tô falando tudo isso pra vocês, assim? Porque tem muita coisa legal surgindo, assim. Tem muito LGBT falando, né? A gente tem um exemplo claro, lá no Multishow, aconteceu... Multishow foi Multishow. Teve o Alon, que apresentou o Rock in Rio. Alon é Uhum. uma pessoa LGBT maravilhosa, que tá super badalada no TikTok, no Instagram, virou influencer e que recentemente lançou uma música gospel. Eu sou doido pra ser notado pelo Alon. Gente, marquem o Alon depois dessa live. E Alan lançou uma música gospel e falou em podcast que Jesus é dele, que a religião não depende da instituição. Gente, Gil do Vigor, o que é Gil do Vigor? Outra pessoa que eu tenho sonho de conhecer. Esses corpos existem, existe esperança no caminho. O Gil do Vigor, ele não pediu autorização para a igreja para ser, ele é. Ele é quem ele é, a potência que ele é, sabe? Ele falou lá naquela festa do BBB, eu sou bicha, evangélica, piranha, junto com o Arthur, né? E é isso, a gente tá aqui, ó, sendo piranha para Jesus, piranhando para Jesus, lendo a Bíblia, orando, beijando na boca, né? Tem muita vida acontecendo. A Literace que tá aí bombando cada vez mais, né? Uma pessoa trans não binária, tenho orgulho de dizer que é minha filha, e produzindo teologias. Esse é o mês da visibilidade bissexual e
500 milhões de textos sobre teologia e bissexualidade. Tem muita coisa acontecendo, gente. Tem vida jorrando. Inclusive, assim, uma vida que mostra que uma das maneiras da gente se manifestar é a festa. Eles adorariam ver a gente sofrendo, mas a gente está curtindo a vida, se virando muito bem, saindo para rolê, batendo raba no chão e louvando a Deus, entendeu? É sobre isso, galera. O nosso peito é duro, a gente é toda natural, bonita pra caramba. É um meme, gente, é um meme. É, então, acho que isso é importante de dizer também, né, Ana Clara? Tem muita coisa legal acontecendo, gente. Tem muitos arrobas pra vocês seguirem, muitas referências, enfim. É isso. Isso. E, e hoje, né, dentro do meio da psicologia também, agora tem N profissionais que têm qualidade assim, no trabalho, né? Há pouco tempo, e realmente pouco tempo, os psicólogos eles não podiam falar nem qual era a orientação, porque tinha aquele negócio também, né? De ser um psicólogo neutro, uma grande bobagem. Mas tinha isso, e pouco se via assim, psicólogos que de fato compreendessem essa realidade, né? Nem era sobre ser LGBT, não, mas de compreensão, acolhimento, né? De fazer o básico, né? De entender o quão profundo são essas questões, né? Hoje a gente já encontra vários profissionais da área de saúde mental que se especializam nisso, de especializar mesmo, fazer pós-graduação, que é o meu caso, ou às vezes não faz uma pós, mas estuda pra caramba, assim, por fora, estuda, lê muitos artigos, livros, e hoje a gente tem muita literatura também a respeito, né? Tem muita literatura, é muito bom. Dá para estudar bastante. Então, assim, a gente tem profissionais, né? A gente tem chegado numa realidade que existe espaço, né? Espaços, né? No plural, para acolher, né? Tanto as questões objetivas quanto subjetivas. Né? Existem espaços para expressar a fé e a espiritualidade, que são espaços seguros, né? Ao mesmo tempo que existem espaços dentro da terapia que são espaços que podem sim acolher, né? E podem sim fazer com que a pessoa seja ela mesma naquelas quatro paredes e a partir dali ela possa ser ela mesma fora dessas quatro paredes, né? Então, assim, a gente tem conseguido construir esses espaços. A gente anda, assim, às vezes aos poucos, né? Não é um grande salto, mas existe, né? E uma das grandes possibilidades disso é a internet, né? Primeiro, se fosse a internet, a gente não estaria trocando essa ideia agora, né? Mas fica mais fácil também da gente ter acesso a certos conhecimentos, porque as pessoas estão aí produzindo, né? Tem vários arrobas, como você disse. E existe, né? Eu acho que isso é muito legal. É muito bom. E as pessoas estão chegando, né? E se para mim, eu, Ana Clara, psicóloga, eu acabo recebendo tantas demandas nesse sentido, acontece que as pessoas estão tendo noção também de que essa é uma problemática, que é algo a ser trabalhado e de que a identidade da pessoa como um todo, e é todo, né? Não é só orientação, não é só identidade de gênero, não é só isso, não é só aquilo, não é só a crença, tudo, né? Tudo isso é acolhível, né? E deve ser acolhido. E celebrado, né, gente? Acho importante dizer aqui. Teve uma pessoa que fez uma pergunta, Bob, você prega monogamia? Eu prego a celebração da diversidade, gente. Não, assim, o que eu quero que vocês saibam é que ser LGBT não é, oh, meu Deus, que ele vai sofrer a vida toda, mas ele vai ser um vencedor, porque ele vai sofrer. Uma travesti que vai viver até os 40 anos, ela é uma vencedora, porque ela venceu a taxa de idade média. Não, vai ser celebrado. As identidades travestis são celebradas, tem festa, tem alegria. O meu casamento, meu marido acabou de chegar aqui no Impact Hub. Ele é celebrado, é uma alegria. Eu amo o meu casamento, é gostoso, é legal. A minha fé, a minha espiritualidade, a minha identidade sexual, a minha identidade de gênero, a cor da minha pele, tudo isso é motivo de festa. Falando teologicamente, Deus ele celebra a possibilidade da diversidade. O Deus cristão, o Deus evangélico, ele essencialmente é diverso porque ele é uma trindade. Deus, em essência, já não é uma coisa só.
Deus em essência já não é um bloco monolítico. Deus em essência já é Pai, Filho, Espírito Santo. Espírito Santo, que inclusive é uma palavra no hebraico que fala do Espírito Santo, é ruá, que é uma palavra feminina, né? No hebraico, sabe o Gênesis 1, quando fala assim, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas? Na verdade, uma das possibilidades para a palavra pairava ou sobrevoava é uma palavra que significa também gestava. Então, existe a possibilidade. Não é antibíblico você falar que o Espírito Santo é feminino, é ruá. Não é antibíblico, né? Eu sei que não são apenas corpos femininos que gestam, mas se você for levar para o tempo bíblico, onde as identidades de gênero eram ligadas a essas questões anatômicas, existe a possibilidade. Então, Deus, em essência, é diversidade. O Deus evangélico, ele é três e ele é um. A gente, né, fala que a gente não é politeísta, a gente é monoteísta, tecnicamente. Mas o nosso Deus monoteísta já é diversidade. O nosso Deus monoteísta já é movimento, já é relação, já é interação, já é troca, já é conversa, já é façamos o homem, façamos isso, vamos conversar. Já é o pai, o filho que é batizado, a pomba que desce, a voz que fala, esse é meu filho amado. O nosso Deus, ele já é por essência e por definição celebração e festa de uma comunidade. Então, eu gosto de falar que a gente está resistindo, eu gosto de falar que a gente está passando perrengue, sim, mas a gente está feliz, viu? A gente tá celebrando, né? Tem casamentos LGBTs acontecendo dentro da igreja evangélica, tem pastor LGBT, tem reverenda trans, né? Reverenda Alexia Salvador, que é a primeira reverenda trans da América Latina. Tem muita coisa legal acontecendo e não é só, tipo, eles estão resistindo. Não, a gente tá, apesar dos perrengues, e tem muito perrengue, a gente está resistindo e celebrando, né? Enfim, a Bíblia nos celebra, a teologia cristã nos celebra, sempre nos celebrou. A gente não pode permitir que isso aconteça, né? Tem muita gente que fala assim, evangélico, LGBT evangélico é igual judeu nazista. E aí eu queria só fazer um adendo, assim, né? A figura central do nazismo é o Hitler. O Hitler, enquanto figura que representa o movimento nazista, é uma pessoa escrota, né? Indiscutivelmente, indefensável. A figura central do cristianismo é Jesus. Olha a diferença de colocar Hitler e Jesus. Aí você fala assim, mas o movimento cristão foi cooptado pelo fundamentalismo. Foi, gente. Não estou aqui para defender a igreja nenhuma, não. Tá difícil. Mas é importante lembrar que a essência e a história do cristianismo não é uma história de fundamentalismos. Assim como os LGBTs não desistem. O Estado já não nos quis. Vocês lembram da época em que casamento LGBT era crime? Em alguns países ainda a gente desistiu do Estado? Não, a gente disputou o Estado, reivindicou o Estado, ocupou o Estado e hoje eu sou casado com meu marido no papel. E a gente tem que fazer isso com a religião. A gente tem que ocupar a religião, né? A gente vai reivindicar a religião, porque diferente da história do nazismo, que nasce com a raiz do preconceito, o cristianismo nasce com a figura de um libertador, de um revolucionário social. Jesus era um revolucionário social, um rebelde do império, né? E esse Jesus é o Jesus que a gente precisa trazer na discussão e na pauta e reivindicar esse Jesus. Jesus era contra a opressão, a violência, a exclusão. E a gente vai reivindicar, vai disputar esse discurso religioso, enfim, com festa, gente, com alegria. Amiga, militei. Amiga, militei. Bonito isso. Gravar depois, deve dar um belo sermão, de tudo, né? Mas eu acho que é isso, né, Bob? A gente tá finalizando já, né? Mas olha só o equilíbrio assim, que eu acho que a gente conseguiu trazer, né? De mais de meia hora a gente ficou denunciando um monte de coisa, né? Mas mostrando assim, que há os adoecimentos, há as violências, né? Há demandas gigantescas, né? Mas também há uma sede de pertencimento, né? Há uma necessidade de pertencimento, né? E pertencer, e não é só pertencer
a comunidade LGBT não é sobre pertencer à denominação X, não é sobre isso, né? Mas a pessoa, ela se sentir pertencente a algo, e a gente não tem regra, né? A gente não tem regra. Não é sobre, não, você é gay, então tem que ser militudo, ter uma bandeira de arco-íris no quarto, não sei o que, não sei o que. Não, não é isso, né? Não é sobre essas coisas. Mas é importante, a questão central aqui é que o que há de mais importante é a pessoa conseguir pertencer, né? E ela conseguir achar esses espaços, porque os espaços existem. É muito difícil a gente encontrar, né? Ainda mais quem mora em interiores, né? Vai ser mais difícil ainda de encontrar lugares que seja minimamente seguro de estar e tudo mais, né? Mas existem essas possibilidades de existência, né? E essa existência ela é objetiva, né? De se manter ali, integridade física, mas também existência subjetiva, né? Da pessoa ela não abre mão de si em prol do que a sociedade espera dela, em prol do que os pais, a igreja espera dela, né? E é um trabalho muito difícil de encontrar, né? De ser quem se é de fato, né? É muito difícil isso. É terapia. Mas é possível. E é essa questão é que é possível. Né? É possível viver uma vida em que seja equilibrado. Tanto a vida espiritual, religiosa, pessoal, sexualidade, gênero, trabalho, tudo. Tudo pode existir em harmonia, né? Eu acho que é isso, né? Finalizando, é possível, né? Não é fácil, né? Às vezes a gente precisa de rede de apoio, né? Não é uma pessoa, não é duas pessoas, mas é possível, né, Walter? Eu costumo dizer, para finalizar, né, que o equilíbrio ele é bambo e ele acontece na tensão e no movimento. E eu sempre uso o exemplo do carinha na corda bamba, lá, o equilibrista. Aquela corda, ela tem que estar tensionada. Se aquela corda não estiver tão bem esticada, o equilíbrio do equilibrista se piora, né? É mais difícil. Então, a tensão, ela faz parte do equilíbrio. A tensão da corda, a tensão dos solos onde a gente pisa, fazem parte do equilíbrio. Né? E ele é bambo. Aquele cara que está andando na corda bamba, ele não anda como ele anda numa calçada. Ele anda para lá e para cá. E é aquilo que dá equilíbrio para ele. Porque se ele fingir que horas ele está aqui, se ele fingir que ele não está fazendo isso, se ele tentar fingir que é tudo certo, ele cai. Uhum. E outra coisa que acontece importante nesse caminho é o movimento, é o estar em movimento. Ora, eu tô mais para cá. O meu próximo passo para frente vai ser um pouquinho mais para cá. Quem me acompanha há um tempo sabe, assim, eu tenho fases e fases, bambas, né? Enfim, tem horas que eu tô mais raivoso, mais militante, bravo. Tem horas que eu tô mais pastoral, educado, gentil, comunicação não violenta. Apesar de tudo, gente, eu sou instrutor de comunicação não violenta, tá? Não parece. É, mas o equilíbrio ele é isso. Tem dias que a gente vai estar mal, tem dias que a gente vai estar bem. O coração batendo, ele faz com que o eletrocardiograma fique assim, né? E aí eu acho que o lance é descobrir que é isso, gente. Existe possibilidade no caminho. Não é um caminho rápido, imediato. Eu sei que essa live talvez seja o princípio de uma caminhada para muitas pessoas que estão assistindo. E eu quero dizer para vocês, não desistam do caminho. Não desistam do caminho, assim. Vai fazer sentido, né? E agradecer também, né, Ana? Acho que esse espaço que você abre aqui, Ana Clara, é muito importante, assim. Ele transforma, isso muda o mundo. Você muda o mundo, assim. Essa live muda o mundo, porque você. E aí é muito emotivo para mim lembrar dos nossos encontros, né, da nossa história, assim, enquanto pessoas que pretendiam ser, né, e que se encontraram sendo. A gente pretendeu ser tanta coisa, gente. Das nossas conversas lá em Anápolis sobre ministério e fé, e a gente está sendo, né?
das coisas que a gente pretendeu e não alcançou, das coisas que a gente não pretendeu e alcançou, e das coisas que a gente pretendeu e está aqui ocupando na teimosia, né? Isso muda o mundo, assim. Então, eu queria agradecer, né, essa oportunidade. As palmas louvam ao Senhor, igreja. Brincadeira. Mas dizer que eu estou muito feliz, assim, pela nossa amizade. Estou muito feliz pelo vínculo que se manteve desde Anápolis, 2014 ou 15. Isso. E dizer que eu tenho muito orgulho de você, muito orgulho de quem você é, muito orgulho de te acompanhar nas redes, ver você dando aula para os cursos livres nas universidades, ver você fazendo suas lives, produzindo seu conteúdo, ver você sendo, enquanto caminha, né, enquanto se descobre, né. Tanto Ana Clara quanto eu, a gente passou por um tempinho na moita, escondidinho do mundo, de tudo, de todos. Faz parte, a toca faz parte, o casulo faz parte. Né? Quem vê hoje a Ana Clara empoderada, quem vê Bob hoje falando sobre Bíblia, talvez você fale assim, nossa, a gente talvez nunca se viu nessa posição depois quando a gente estava lá no casulo. Mas a gente foi caminhando, bambeando, uma hora para cá, uma hora para lá. Como eu falei, já desejei cura gay. E hoje jamais que eu trocaria meu marido por uma cura gay, pelo amor de Deus, gente. Meu marido é muito gostoso para isso. Mas eu acho que esse é o ponto, assim, né? Obrigado, Ana, pela oportunidade. E mais uma vez, assim, eu tenho muito, muito orgulho de ser seu amigo, assim, de verdade. Mas eu fico muito feliz, assim, né? Porque é muito recíproco isso. É, e eu tenho muita admiração por você também. Eu sei que não foi fácil, né? E certas partes do caminho, né? Nossa, eu sei. Mas você também abre muitas portas, né? Para muitas pessoas poder ser, né? Não sei o quanto você tem consciência sobre isso, mas você abre muitas portas para muitas pessoas, né? Se sentir perto, né, de quem elas realmente são, poder exercer o ministério delas, né, ser elas mesmas, né. Eu sei que talvez você proporcione para os outros algo que faltou para você, sabe? Lá atrás, quando você era mais novo. E é bonito, assim, ver o trabalho que você faz, de verdade mesmo, é muito bonito. E não é à toa, né, que parece um monte de gente aqui que vem aqui por causa de você e dá pra ver o quanto você é querido e amado por várias pessoas que às vezes nunca te viu pessoalmente, nunca teve essa honra. E não é à toa, né, que mesmo depois de tanto tempo que eu te conheci, a gente segue aqui e eu sigo te admirando. É porque você é foda, cara. Você é mesmo. Né? E eu fico muito feliz de poder trocar essa ideia com você. Né? E que não seja só esse momento, mas você sabe, né? Pode contar comigo o que você quiser. Né? Eu tô aqui e eu queria dar um abraço no você, falando que você tá longe. Ai, sim, esse momento se encerraria lindamente com um abraço. Para você que, enfim, está chegando agora, pode assistir a live depois. Convido vocês a assistirem e divulgarem essa live. E queria que você soubesse que é só o início, amiga. A gente ainda vai produzir muita coisa junto. Tem projetos legais aí, onde, enfim, a gente vai ter oportunidade de partilhar nossos conhecimentos, nossas intersecções, nossos atravessamentos. E obrigado. Eu sempre falo assim que as pessoas da organização que a gente se conheceu, né, e que hoje valorizam muito o meu trabalho, elas são minha alegria e coroa, assim. Porque uma das coisas que mais me doeu foi achar que as pessoas não conseguiam ver o que eu fiz, por quem eu era. Eu me dediquei muito, eu amava muito, né? Amo muito Jesus, amava muito a organização e de repente todas as vezes que eu aconselhava adolescentes, que eu virava noites em agenda pessoal, que eu fazia estudos bíblicos nas universidades, nas escolas, que eu viajava para pregar nas igrejas, aquilo tudo foi perdido e eu ficava falando, mas gente, eu juro que eu fiz aquilo de maneira legítima. Eu juro que eu fiz aquilo amando Jesus de verdade. E encontrar pessoas como você me encorajam a lembrar que, sim, eu fui visto, sabe? Enfim, é isso. Muito, muito obrigado. Gente, ó, vai ter galera que falou que tá doido pra ouvir pessoalmente, vão ter encontros aí.
Novembro vem coisa aí, tá? Quem quiser estar em São Paulo em novembro aí, vai ter badaladinhas. Se preparem, meninas. Novembro, São Paulo. Agendem aí. Enfim, deixa no ar aí, né? Última semana de novembro, quiser estar em São Paulo, depois do feriado dia 15, né? Tem o feriado dia 15 de novembro, aí 22, de 22 a 29. Vamos lá pensar uma viagem para São Paulo. Sim, enfim. Ele muito viajado, né? Um homem muito viajado, né? Gente. Viagens, como diz André Moscoff, viagens teológicas ou viadagens teológicas. Ai, gente. Ai, Bob, foda. Ai, meu Deus. Mas é isso, gente. Quem puder ir para São Paulo, final de novembro, o Bob estará lá, né? Mas ele está em vários lugares. E se não puder, gente, ele tá aqui. Que isso? Tá aqui no Instagram. Ele sempre faz vários stories. Às vezes sem camisa, é ótimo. Mas é isso então, pessoal. Ó, vai ficar salva a live. Vejam, revejam, manda pra todo mundo. Quem chegou aqui pelo meu perfil, sigam o Bob, pessoa maravilhosa. E quem quiser me seguir aqui, ó, tamo aí. Quem chegou pelo meu perfil, sigam a Ana Clara, gente, por favor. Mas é isso. E qualquer coisa que vocês precisarem, pode mandar mensagem no direct. Não, na moral mesmo, só mandar, né? Às vezes, sei lá, fica com dúvida sobre qualquer coisa, não tá querendo fazer sessão de terapia, não, só quer mandar uma mensagem mesmo, ué. Pode mandar mensagem, não custa nada, não. Né? Eu acho que é isso. Você quer falar alguma coisa, Bob? Não, acho que temos. Já fomos fofos, já fomos chorões. Gente, pós-culto vai ser onde, Ana Clara? Partiu o barzinho? Tem um monte aqui. Então, pós-culto, galera. Agora é a hora do pós-culto, a gente vai decidir onde a gente vai comer cachorro quente. Cadê? E beber uma cervejinha. Eu apoio, hein? Eu apoio, hein? Gente, obrigadão, Então vamos lá, viu? gente, beber cerveja. Beijo, gente. Boa noite. Valeu.